E já de volta ao vivo para você, entrando na sua casa, agradecendo, claro, o carinho que você tem conosco, a participação, a interatividade. É bom demais saber que você assiste, acompanha e participa. Esse é o seu programa Vida e Saúde, hoje falando sobre dengue, trazendo conosco aqui o Dr. Rodrigo Nogueira Angerami, médico infectologista, você que está chegando agora, médico assistente do Hospital das Clínicas da Unicamp e consultor do Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde, né? Doutor, aqui muitas participações, aqui vamos lá para Patos de Minas, a Maria das Graças, obrigado Ana Maria das Graças, um beijo no seu coração. Ela gostaria de saber se uma pessoa pode viver com dengue, se ela pode ter várias vezes seguidas e se a dengue pode se curar espontaneamente sem medicação. Nossa amiga Maria das Graças, doutor. Maria das Graças, nós havíamos mencionado, a dengue é uma doença que nós chamamos de autolimitada, ou seja, com ou sem complicações, ela se resolve espontaneamente num período aí de 7 dias em média, ou seja, não há nenhum tratamento específico, não há nenhum medicamento específico. O que nós tratamos, na realidade, são os sintomas e, eventualmente, algumas complicações. Então, não se vive cronicamente com dengue. A outra pergunta dela é se ela pode ter dengue mais de uma vez, ou seja, de maneiras sucessivas. Sucessivas, na realidade, não, porque depois de uma primeira infecção, você fica ali, teoricamente, por um período de até 6 meses imune. Ainda que você tenha os 4 tipos circulando ao mesmo tempo, num período de 6 meses, provavelmente você só teria uma. Mas nada impede que você, ao longo da sua vida, possa vir a ter dengue pelos outros 3 tipos que você não teve anteriormente. E, doutor, aqui nós estávamos conversando antes nos bastidores do programa, a gente viu assim que a questão da prevenção, a gente viu na matéria inicial também, a questão do cuidado que se tem que ter com o vasinho, com a água, é o calor, é a água, são os elementos que o mosquito, que o vírus, ele precisa ir para sobreviver. Enfim, é verdade, por exemplo, assim, mesmo quando você limpa o vaso, né, o recipiente, enfim, se você, quer dizer, ele está seco. Ele está seco, aparentemente não tem mais água ali dentro, então, portanto, está fora de perigo. Mas pode acontecer que o ovinho lá esteja lá bem reservadinho, bem seguro, e que a mãe depois ele pode, com uma gotinha d'água, se desenvolver, uma vez que o recipiente está seco, matou o vírus lá, matou o ovinho da larva, doutor? Perfeito, Frei. Esse vírus, né, ele depende do vetor. Depende da água para que o mosquito se reproduza e aí tem a cadeia de transmissão. As pessoas acreditam que no período de secas ou no período em que você não tem água retida, né, você está livre do problema da dengue. Não. Se houve a deposição dos ovos num dado recipiente, ainda que você seque, seja com a luz, seja mecanicamente, né, esses ovos eles continuam aderidos à parede do recipiente. Eles estão e lá. Viáveis. Eles podem permanecer viáveis, ou seja, aptos a dar origem a novos aedes potencial até 400, 450 dias é o que se calculou, ou seja, mais de um ano. Ele sobrevive. Ele sobrevive. Esses ovos continuam viáveis, eles sobrevivem e frente a uma exposição à água, seja chuva, seja por estar aguando, né, esse ovo ele consegue eclodir, eliminar uma larva, a larva um mosquito e aí sucessivamente. Ou seja, aquele recipiente mesmo lavadinho, pode ter um ovinho lá dentro que dura até 400 dias. Por isso que manter seco não basta. O que é preciso é você mecanicamente lavar com uma bucha água e sabão, né, para tirar não eventualmente os ovos água e sabão, que você... água sanitária, qualquer detergente. Água e sabão é uma boa forma e barata, acessível, de forma que você consiga eliminar todo o resíduo que você muitas vezes não vê. Gente, é por isso que a dengue, como disse o doutor, assim, não é porque é só no calor, não é só no verão, porque tem calor, tem chuvas, é o ano inteiro. E a gente viu a explicação, porque o ovinho fica lá naquele recipiente, que de repente aquele vasinho de flor, fica, se não foi bem limpo, ou se está limpinho, você limpou, passou uma aguinha, ele está seco e está lá, mas o ovinho pode estar lá. Está aguardando o seu momento para ele aparecer. Então, cuida, pegue de novo, limpa, água e sabão, um detergente se você quer, mas limpa bem, porque tem ovinho lá esperando uma gotinha de água para ele, assim, dar o sinal de vida. Então, não faça isso. Agora, é verdade, doutor, por exemplo, assim, quando vai abrir uma caixa d'água, né, uma caixa d'água, você abre a caixa d'água, assim, você vai ver se tem algum mosquitinho nadando lá, alguma larva nadando lá. E é claro que a larva ela se esconde, aparece luz, ela se esconde e fica encostadinha na parede do recipiente, temos a caixa d'água, então ela pode assim camuflar para nos enganar, doutor?
Não necessariamente proposital, mas essa dificuldade de visualizar ela é muito frequente e você praticamente só vai conseguir driblar esse comportamento biológico, eventualmente, com olhos muito bem treinados, né? Então a gente parte da premissa de que, vendo ou não vendo a larva, é mandatório que tape esses recipientes. No caso de caixa d'água, que se tenha a tampa apropriada, que outros recipientes que eventualmente... Nós sabemos que muitas comunidades hoje, não têm ali um provimento de água necessário e precisam de reservatórios artificiais. É uma lástima, mas enfim, você precisaria garantir a proteção desses recipientes, porque a visualização das larvas muitas vezes não é percebido por aquele que habita. Olha, ele é escritor, ele é diretor, compositor, trabalha com teledramaturgia e é meu amigo, Está acompanhando o programa, assistindo o programa, o nosso amigo Vicente Abreu. Um abraço, Vicente, que bom poder estar na tua casa. Um abraço para você, para a Adriana, para o Danielzinho, para toda a sua maravilhosa e preciosa família. Está acompanhando, trabalha aqui também na empresa e ele está parabenizando pelo programa. Obrigado, Vicentão, que Deus te abençoe, viu? Doutor, aqui ele tem 2 perguntas. Parabéns pelo programa. Vemos notícias de que algumas pesquisas com a alteração genética do mosquito, principalmente os machos, ajudaria a diminuir a incidência de mosquito. Por que isso não avança e não se torna realidade, uma vez que a dengue é uma doença tão grave? Primeira pergunta. É verdade que o suco do inhame ajuda muito na diminuição dos sintomas terríveis da doença? Nosso amigo Vicente acompanhando o programa, doutor. Olá, Vicente. Obrigado aí pela participação, pelo cumprimento. Em relação aos mosquitos, sim. Hoje se discute, ou há várias linhas ali de pesquisa no sentido de, obviamente que nós esperamos por uma vacina, A tão almejada vacina contra a dengue, que cada vez mais se aproxima aí de ser real. Mas tem outras linhas do ponto de vista de pesquisa no sentido de controlar, de prevenir a transmissão da doença. E uma são os mosquitos transgênicos, ou seja, seriam mosquitos que transmitiriam para seus filhos mosquitos, a vacina, uma mutação genética que impediria, eventualmente, de picar humanos ou eventualmente, porque morreriam, ou eventualmente continuariam vivos, mas não permitiriam que o vírus se multiplicasse. Então, muito se caminha nisso e o Brasil é um dos pioneiros nisso. Obviamente que para a gente discutir um estudo dessa magnitude, saber e produzir mosquitos transgênicos em larga escala a ponto de poder disseminar pelo país, nós temos que saber quais são as implicações de se disseminar um mosquito transgênico, pode haver outras implicações até ambientais, E precisamos constatar a efetividade disso, não só em modelos de experimento, mas na prática, em diversas localidades. Então, essa é uma perspectiva. Em relação ao suco do inhame, esse é um dentre uma lista muito grande de outros produtos naturais, alguns homeopáticos, outros a partir de extratos vegetais, que vêm sendo ali discutidos como alternativas para um tratamento adjuvante, ou seja, não preveniria a doença, não evitaria necessariamente formas graves, falta evidências científicas, mas existem sim muitas linhas de pesquisa em relação a produtos como esse. Atrapalhar não vão, ajudar vão. Atrapalhar não vão. Maravilha. Obrigado, Vicentão, pela participação, viu? Deus te abençoe.